Boa noite. Nós estamos dando continuidade à série de atividades deste departamento sobre o tema 1964 Nunca Mais, que tem ocupado toda esta semana e terá continuidade nos meses de maio, agosto e outubro. Nós teremos agora a palestra do professor Armando Boito Júnior sobre a evolução do sindicalismo brasileiro no pós-64. O professor Armando Boito Júnior leciona no Departamento de Política da Unicamp, do IFCH da Unicamp, e é um estudioso de sindicalismo no Brasil. Ele tem publicado o livro O Sindicalismo de Estado no Brasil, uma análise crítica da estrutura sindical, pela editora UCITEC. E também organizou a coletânea O Sindicalismo Brasileiro nos anos 80, publicado pela Paz e Terra. Com a palavra, então, o Armando. Boa noite. Eu vou nessa palestra. A mesa pediu que eu fizesse uma palestra. A mesa não, perdão, a comissão organizadora pediu que eu fizesse uma palestra sobre o movimento sindical no pós-64, né? Me alertando de que o ciclo de vocês sobre 1964 Nunca Mais, sob esse título, procuraria tratar dos desdobramentos posteriores ao golpe, quer dizer, o período da ditadura militar e do processo de democratização, não é? Então, o Marcos me alertou que eu poderia falar mais sobre a conjuntura do golpe, embora eles preferissem que eu pegasse o período posterior. E foi sobre isso, então, que eu me concentrei. Eu já pesquisei o período anterior, do período do ciclo de governos populistas, né, e também o sindicalismo desse período. Mas, atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa sobre as transformações do novo sindicalismo no Brasil no período aberto pela crise da ditadura militar em 1978. Então, também por interesse meu, eu achei que, dadas as duas alternativas que a comissão me oferecia, achei que seria mais interessante também eu falar sobre o período posterior, porque assim eu tenho a oportunidade de apresentar para vocês algumas ideias que eu estou desenvolvendo atualmente e ouvir as críticas, observações que vocês têm a fazer sobre isso, né? Então, sobre esse tema geral, as transformações do novo sindicalismo no período posterior a 1964, eu vou tratar, na verdade, de uma grande transformação que eu acho que ocorreu, que eu penso que ocorreu no novo sindicalismo desde o seu surgimento na conjuntura de crise da ditadura militar, a partir de 1978 até os dias atuais. E essa transformação consiste, colocando o problema de uma maneira um tanto simplificada, no seguinte: eu acho que o chamado novo sindicalismo transitou de um movimento social, de um movimento sindical, que implementava uma estratégia política de confronto com a política de desenvolvimento do Estado brasileiro, para uma estratégia sindical que a gente pode chamar de um novo corporativismo ou de um neocorporativismo participativo, né? Eu acho que vou esclarecer pretendo esclarecer o que significa isso no decorrer da palestra. Isso que a gente chama, que a bibliografia chama de novo sindicalismo, se refere inicialmente
ao movimento sindical que nasceu nos setores da economia brasileira que tinham e têm ainda nos setores nos quais os trabalhadores tinham e possuem ainda uma maior capacidade de organização e de pressão sindical. Tanto trabalhadores manuais, né, a classe operária no sentido restrito, como é o caso dos trabalhadores metalúrgicos das montadoras de automóveis, como é o caso dos metalúrgicos das siderúrgicas de Minas, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo também, Cubatão, né? Surgiu, então, nesses setores operários mais concentrados no espaço, né? Portanto, com maior capacidade organizativa, setores operários que tinham maior poder de pressão, muitas vezes devido ao tipo de produto que produz a empresa na qual esses operários estão alocados, outras vezes devido à situação estratégica desses setores na economia. Então, esses setores operários e que, ao mesmo tempo, estão alocados em empresas que têm uma maior capacidade de pagamento, que podem pagar mais. Esse novo sindicalismo surgiu também em setores de classe média, como é o caso dos trabalhadores empregados em estabelecimentos bancários, né? Um setor de baixa classe média, mas eu estou pensando principalmente, porque foi assim que se deu, nos empregados dos bancos estatais. E, na verdade, particularmente dos bancos estatais mais poderosos, como são Banco do Brasil, Banespa, né? Não é o Bradesco, não é o Itaú, são eles também, mas não é fundamentalmente eles, é fundamentalmente o Banco do Brasil, Banespa e bancos desse tipo, né? O que caracterizava esse novo sindicalismo naquela conjuntura de 1978 é que a atuação de suas lideranças destoava bastante da atuação burocrática e francamente governista das direções que ocupavam, das diretorias que ocupavam muito mais de 90% dos sindicatos oficiais do Brasil naquela época, né? Então, esse novo sindicalismo surge nesses setores e, posteriormente, entre 1978 e 1983, ele adquire a direção política, a hegemonia de todo o campo combativo do sindicalismo brasileiro, por quê? Porque tomou a iniciativa de unificar esse campo combativo em torno da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, que é criada em 1983. A partir daí, então, a expressão novo sindicalismo passa a se referir a um campo mais amplo, não são mais apenas esses setores que eu acabei de citar, mas inclui também aí os funcionários públicos e muitos outros setores do movimento operário que se aglutinaram na CUT, não é? No início, eu acho que existe uma fase que se estende de 1979, e vai ficar claro por que eu pego esse ano de 79, que é o ano da primeira greve geral da categoria metalúrgica no ABC paulista. Então, um período que se estende de 1979 a 1989, eu acho que esse novo sindicalismo, inicialmente alocado apenas naqueles setores, depois ampliado para todo o campo da CUT, eu acho que esse novo sindicalismo assumiu com variações no tempo, que também a gente vai ver no decorrer da exposição, assumiu então o que eu chamei essa estratégia de confronto, de combate à política de desenvolvimento do Estado brasileiro. A política de desenvolvimento aí significando basicamente 2 pontos: a política econômica,
que é a política tributária, política de preços, política aduaneira, não é? Conjunto de medidas, política de créditos, conjunto de medidas referentes, então, à política econômica, mais a política social, que é a política previdenciária, a política de saúde, política educacional do Estado brasileiro, que nesse período, na maior parte desse período, é um Estado de ditadura militar. Então, o novo sindicalismo tinha essa característica de confronto com a política de desenvolvimento do Estado. Isso precisa ser entendido de uma maneira um tanto flexível. Quer dizer, eu não penso que o novo sindicalismo tenha empreendido ações que visavam de maneira aberta, quer dizer, de maneira explícita, a substituição da política de desenvolvimento desse Estado por uma nova política de desenvolvimento. Não havia isso. Mas havia um choque persistente entre esse movimento sindical e a política salarial global do Estado. Política salarial essa que era um aspecto fundamental da política de desenvolvimento. Isso de 79 a 89. Eu acho que de 89 até hoje, até a atualidade, até 1994, portanto, o marco divisor é a eleição do Fernando Collor de Mello para a presidência da República. Eu penso, então, que nesse novo período, o chamado novo sindicalismo foi caminhando cada vez mais para uma estratégia que eu estou chamando de neocorporativismo participativo, e que consiste fundamentalmente no seguinte: a luta reivindicativa foi se fechando cada vez mais nos seus respectivos setores, né? Então, cada setor das classes trabalhadoras encaminhando a luta reivindicativa de modo localizado e isolado, procurando perder o menos possível com a crise econômica, e esse é o ponto importante, mesmo quando a redução das perdas implicasse a defesa ativa da política de desenvolvimento do Estado. Então, quer dizer, você sai de uma situação na qual a tendência era para a ação de massa, para a ação unificada. Eu lembraria aqui a sequência de greves gerais nacionais de 1983 a 1989, que eram greves gerais nacionais contra a política salarial do governo. Então, são ações que, na própria forma, o próprio método de luta indica que se trata de uma luta unificada por um objetivo geral, no caso, alterar a política salarial do governo. Não é? Você passa, então, de um sindicalismo que tem uma ação que tende para a ação de massa, que combate a política de desenvolvimento do governo, para um sindicalismo que tende para um novo tipo de segmentação corporativa, ações isoladas, e que não combate mais a política de desenvolvimento do governo, que permaneceu a mesma. É uma política pró-monopolista e pró-imperialista, nos anos 90, como era nos anos 80. Não combate mais essa política de desenvolvimento, mas sim procura perder menos na crise, mesmo que isso exija a defesa ativa da política de desenvolvimento do Estado. Devo citar como paradigmático dessa nova situação os acordos das câmaras setoriais, né, e o mais exemplar de todos eles, porque o mais importante e também porque o pioneiro, que é o acordo da Câmara Setorial da Indústria Automotiva. Né? Quer dizer, como que a gente pode detectar nesse acordo essa nova tendência corporativa, essa defesa ativa da política de desenvolvimento do Estado? No fato de que, em troca de algumas coisas como a manutenção do nível de emprego e a recuperação do salário real, os sindicalistas assumem a defesa da redução dos tributos que pesam sobre o grande capital monopolista
alocado na produção de automóveis, né? Então, aquele jogo de pesos pesados, aquele jogo entre os monopólios por favores fiscais, que antes se passava apenas entre os grupos monopolistas, através de lobbies e de pressões no interior do aparelho de Estado, agora tem uma arena mais ampla que inclui, inclusive, as lideranças sindicais. Todos vocês, ou parte de vocês, deve ter visto na imprensa vários artigos de dirigentes sindicais de São Bernardo, defendendo recentemente a manutenção da redução fiscal do ICMS para a indústria de automóveis, né? Com base no argumento segundo o qual, embora tenha sido reduzida a taxa de imposto, a arrecadação cresceu. O que parece, isso daí é uma coisa que eu quero investigar ainda, mas parece que é verdadeiro. O que é importante notar nisso é que, mesmo que cresça a arrecadação do Estado, ele cresce dentro de um padrão de desenvolvimento econômico que poupa o grande capital. Diminui a arrecadação do Estado, diminui a capacidade do Estado investir na área social, como saúde, educação, etc., né? Então, esse é o preço que esses sindicalistas pagam para que o seu setor, no caso os metalúrgicos do ABC, perca menos com a crise, né? É essa grande transição que eu quero discutir, sobre essa grande transição que eu quero falar um pouco, né? A transição de um sindicalismo de confronto com a política de desenvolvimento para um sindicalismo que segue uma nova segmentação corporativa e que é participativo no sentido de que passa a se comprometer com as decisões de política econômica do Estado brasileiro, né? Eu estou apresentando essa grande transformação de uma maneira quase que caricatural. Eu acho que ela se sustenta, assim, esses dois termos polares se sustentam, mas é necessário alertar que a divisão não é tão clara assim, não é? Em primeiro lugar, porque no período de 79 a 89, a gente pode verificar a presença no seio do movimento sindical, de tendências neocorporativas já embutidas já atuantes naquele período, né? E no período posterior a 1989, a gente também verifica, a recíproca também é verdadeira, né? A gente também verifica conjunturas e lutas nas quais o movimento sindical tende a se unificar e a se confrontar com a política de desenvolvimento. É o caso recente agora, que todos nós estamos vivendo, com esse novo pacote, pacote FHC, né, com a URV, em que há uma tendência à unificação do movimento sindical para combater a política de conversão de salários em URV e de liberação dos preços, etc. Mas eu acho que isso de um lado. De outro lado, então há uma intersecção entre esses dois conjuntos, né? Há uma intersecção. De outro lado, há um elemento de continuidade entre eles, porque tanto o sindicalismo de massa e de confronto do período 79 a 89, quanto o atual sindicalismo neocorporativo de participação, tanto um quanto o outro foram e são praticados no interior de uma estrutura sindical que é uma estrutura sindical corporativa de Estado, né? Então aí você tem um elemento de continuidade entre uma fase e outra, né? Isso tudo para chamar a atenção que a gente não pode pensar essas duas fases como separadas de modo estanque. Mas, a despeito disso, eu acho que são duas fases distintas, e feita essa ressalva, eu vou passar a discorrer um pouco sobre elas.
quando surge o novo sindicalismo no Brasil, ele surge na conjuntura de crise da ditadura militar. Na conjuntura de crise da ditadura militar. E não surge por acaso. Havia ocorrido um grande crescimento do contingente de trabalhadores assalariados no Brasil e, particularmente, havia ocorrido um grande crescimento da classe operária, dos trabalhadores assalariados manuais. Não é? Eu dou um dado apenas para vocês terem a dimensão do que isso significa. No ano de 1970, o Brasil, a população, existiam no Brasil 2.800.000 trabalhadores assalariados manuais no setor industrial. 2.800.000 no ano de 1970. 6 anos depois, no ano de 1976, existiam 4.800.000 trabalhadores assalariados manuais no setor industrial. Então, praticamente dobrou o contingente de operários industriais num período de 6 anos. Paralelamente a isso, tinha ocorrido um grande assalariamento das classes médias. Não é? Até os anos 60 e início dos anos 70, inúmeras profissões de classe média ainda tinham um grande contingente de profissionais liberais, aliás, como tem até hoje. Só que a relação entre profissionais liberais e assalariados se alterou muito em favor do contingente de assalariados de classe média ao longo dos anos 70. Os dados eu não tenho de cabeça, mas também são muito eloquentes. Não é? Profissões como médico, psicólogos, jornalistas, inúmeras profissões passaram por um processo de assalariamento muito grande. Isso para nos ater ao meio urbano, porque na zona rural também, dos anos 60 aos anos 80, você tem um declínio muito grande do número de agregados, colonos, moradores, e um crescimento do contingente de trabalhadores assalariados, os chamados boias frias. Né? Então, havia crescido muito a capacidade, o crescimento do assalariamento em geral, da classe operária em particular, o adensamento desses setores em grandes regiões urbanas, como o caso mais evidente do ABCD paulista, né? Isso havia aumentado muito a capacidade de organização e de luta das classes populares e particularmente do movimento sindical. Numa situação de crise política nacional, como era a situação na conjuntura de crise da ditadura, esse movimento eclodiu de uma maneira abrupta e massiva, como foram as greves de São Bernardo, e que no espaço de um ano e meio, se alastraram gradativamente para todo o país. Não é? Então, é nessas condições e nessa conjuntura que surge o novo sindicalismo. Um ponto muito importante de lembrarmos hoje, até porque a evolução posterior do movimento sindical fez com que este aspecto fosse lançado no esquecimento, mas um ponto, então, muito importante de lembrarmos hoje é que quando surgiu esse movimento sindical, ele surgiu através de suas lideranças com um discurso bastante corporativo, marcadamente corporativo. Era um discurso economicista, significando isso, um discurso que negava a necessidade dos trabalhadores participarem da luta política, era um discurso obreirista, significando isso. Estou dando as definições porque senão poderíamos ficar aqui no estilo de clichê, não é? Um discurso obreirista, significando isso, que essas lideranças recusavam qualquer tipo de aliança com outros setores dos movimentos populares, não é? E era também um discurso corporativo, significando o seguinte: todas as declarações, as entrevistas, os documentos que se tem da época, ou grande parte deles, mostram uma tendência muito acentuada dos dirigentes sindicais do novo sindicalismo, dos petroleiros, dos metalúrgicos de São Bernardo, dos bancários, etc., que justificavam as suas reivindicações
com base no argumento de que aquelas empresas poderiam pagar mais. Né? Isso é significativo em termos de análise do movimento sindical. Muitas vezes a gente está de tal forma submerso no universo social ao qual pertencemos, do qual fazemos parte e no qual agimos, que nós passamos a aceitar certas ideias e certas práticas como naturais, quando elas não são naturais. Justificar a luta por reajuste salarial com base no argumento de que sua empresa pode pagar mais, significa dizer, necessariamente, que os trabalhadores alocados nas menores empresas ou nas empresas que não são tão poderosas economicamente devem necessariamente receber menos. Isso não é assim em todo o movimento sindical. Dou só um exemplo. Na Suécia, né, o movimento sindical sueco, se trata de um movimento sindical muito poderoso, né? A social-democracia na Suécia conquistou o governo ainda na década de 30 e permaneceu por 5 décadas governando a Suécia. Né? No movimento sindical sueco, é tradição no movimento sindical sueco a reivindicação de um salário uniforme. Não se aceita desigualdade salarial com base na desigualdade de pagamento das empresas. Há uma escala salarial. O trabalhador manual ganha menos que as profissões intelectuais, digamos. Né? Há uma hierarquia salarial. Mas essa hierarquia é muito mais fechada do que aqui. É de 1 para 8. Né? Mas não se aceita desigualdade de salário com base na desigualdade de poder econômico das empresas. E aqui o movimento surgiu com um discurso bastante diferente. Né? Se forem ler os documentos do movimento sindical nos anos de 77, 78, verão como esse obreirismo, esse economicismo e esse corporativismo. Corporativismo significando aqui um egoísmo de fração, não é? Ou seja, uma preocupação exclusiva em resolver os problemas da sua base sindical e a crença de que você pode, num país como o Brasil, resolver os problemas dos trabalhadores do Banespa, dos metalúrgicos de São Bernardo ou dos professores da USP, seja qual for o setor que você considere, que você pode resolver os problemas desse setor sem mexer na política de desenvolvimento do Estado. Ou seja, sem resolver minimamente os problemas de todos os trabalhadores do Brasil. Quer dizer, a crença nisso, que eu considero uma ilusão. Não é? Então, mas de qualquer forma, esse discurso vinha marcado fortemente por esse obreirismo, por esse economicismo e por esse corporativismo. Eu lembraria, inclusive, que na época, antes da eclosão da greve geral de 79, surgiu uma pesquisa que na época foi muito citada, que era da Maria Hermínia, colega aqui da Ciência Política da USP, onde ela argumentava, olha, com base na plataforma reivindicativa de São Bernardo, com base nas declarações das lideranças de São Bernardo, Lula era presidente de São Bernardo na época, nós podemos afirmar que o que está nascendo em São Bernardo é um sindicalismo de negócios do tipo norte-americano. Né? É considerado um dos erros mais importantes na história das ciências sociais, porque também no progresso da ciência é importante cometer certos erros, né? Mas esse é um dos erros importantes. E, imediatamente depois, com a criação da CUT, do Partido dos Trabalhadores, esse tipo de análise, eu considero uma análise equivocada, mas esse tipo de análise que, no meu modo de ver, continha uma parcela importante de verdade, foi completamente esquecida. Né? Foi completamente esquecida. A análise que se apresentou como alternativa a essa pesquisa da Maria Hermínia foi a análise do Humphrey, naquele livro chamado Fazendo Milagre, onde ele mostra que, olha, como se pode falar em sindicalismo de negócios do tipo norte-americano, é um sindicalismo fechado na segmentação corporativa, que não se vincula a nenhum partido político
e avesso a qualquer ideia de socialismo ou de reformas profundas na economia. Esse é o sindicalismo de negócio norte-americano, que vem da tradição da AFL, não é? Da American Federation of Labor, né? Do Gompers. Não é? Então, o Humphrey perguntava como é que se pode falar no sindicalismo desse tipo, se criou o ACUT, se criou o PT, né? E se pratica coisas como greve geral, se luta contra a política salarial do governo. Então, aquela análise foi esquecida completamente. No meu modo de ver, o que ocorreu foi o seguinte, que de fato havia, não necessariamente uma tendência a um sindicalismo de negócio, mas havia uma tendência ao sindicalismo economicista, obreirista e corporativo em São Bernardo, mas não só em São Bernardo, eu repito, nos petroleiros da Bahia, nos petroleiros de Paulínia. E eu acho que essa tendência não se desenvolveu devido à razão fundamental de que o Brasil vivia sob um regime político de ditadura militar. Quer dizer, assim que esses dirigentes sindicais saíram a campo tentando colocar em pé um sindicalismo de tipo corporativo, não estava interessado em saber se o sindicalismo era corporativo, cristão, socialista, o que ele era. Ela não admitia nenhum tipo de prática sindical. E tanto é que ela partiu para uma repressão bastante dura frente ao movimento sindical. Aí por isso que a greve de 79 é um marco. A greve metalúrgica de abril, maio de 1979, na medida em que colocou, apesar das próprias lideranças de São Bernardo, o movimento reivindicativo em confronto direto com a ditadura militar, de um lado, obrigou aquele movimento a se politizar, significando isso, tendo de assumir posições políticas frente ao regime político então existente no Brasil. E, de outro lado, acuou esse movimento, porque desencadeou uma repressão muito violenta, inclusive a direção do sindicato foi caçada do sindicato, teve que se esconder, passar para a clandestinidade, não é? Aquilo que tinha acontecido com os grupos da esquerda armada 10 anos antes. Não é? Então, essa liderança sindical, que tinha dado inúmeras declarações e que tinha toda uma prática que recusava alianças políticas com outros setores do movimento popular, há entrevistas do Lula, no qual ele dizia: a função do estudante é estudar, o movimento operário não tem nada a ver com os estudantes, etc. Essa mesma liderança só pôde encontrar apoio naquilo que havia de movimento popular organizado. Não sei se os que viveram essa época devem se lembrar, os que não viveram podem ter visto nos livros. Toda uma rede nacional, principalmente na Grande São Paulo, mas também espalhada por todo o país, de coleta de fundos e de alimentos para o fundo de greve, para conseguir manter a greve de São Bernardo. Então, aquelas coleta, não é? Existem até filmes, curta-metragens sobre isso, mostrando associações de bairros, comunidades eclesiais de base, um ou outro sindicato, na época quase todos eram pelego, mas um ou outro sindicato na mão de coisas como PCdoB, trotskistas, fazendo coleta. Então, indo de porta em porta nos bairros fazendo coleta, significando não só que estavam angariando a simpatia popular para a greve, politizando o povo, e a greve só pôde prosseguir, tanto a de 79 quanto a de 1980, um ano depois, graças a essa coleta de fundos. Não é? Então penso eu, vocês poderão considerar isso equivocado, mas eu penso o seguinte, quer dizer, que havia uma tendência latente à prática de um sindicalismo de tipo corporativo, tendência essa que foi bloqueada pela existência da ditadura, não só porque a ditadura reprimiu, e obrigou ele a se politizar, obrigou a fazer alianças que ele próprio dizia que não queria fazer, esse sindicalismo, né? Mas também porque essa ditadura tinha uma política de compressão salarial
nacionalmente unificada e não permitia acordos empresa a empresa, nem categoria a categoria. Isso não era permitido. Não era permitido, tinha uma política salarial rígida. Como é que você vai fazer sindicalismo corporativo se o reajuste salarial é baixado por decreto? Não dá. Não dá para você cuidar apenas do seu setor se o seu setor não pode obter nada além do que a política oficial de salários permite. Não é? Então, não havia espaço, seja no plano político, seja no plano da política, político significando o regime político, seja no plano da política de desenvolvimento, não havia espaço para desenvolvimento desse tipo de sindicalismo. Estou dizendo que a ditadura lançou o novo sindicalismo para uma grande aliança, para a construção de uma grande frente reivindicativa com o restante do movimento popular. Eu acho que havia e há uma desigualdade muito grande entre os diferentes setores das classes trabalhadoras no Brasil, entre desempregados e empregados, entre empregados com carteira assinada e empregados no setor informal, entre empregados do setor monopolista e empregados do setor concorrencial. Toda essa diversidade de situação implica uma desigualdade salarial, segurança no emprego, etc., muito grande. Eu acho que essa desigualdade é uma base social que cria uma tendência à segmentação corporativa na ação sindical. Se isso não ocorreu e se houve esse processo de unificação sindical e a prática de um sindicalismo de massa e de confronto com a política de desenvolvimento do Estado, foi por um fator de ordem política. Quer dizer, a política unificou aquilo que a economia dividia. E o novo sindicalismo tomou esse rumo de um sindicalismo de massa, de um sindicalismo de confronto. Eu teria que qualificar melhor o que foi esse sindicalismo de massa e de confronto, até pelo fato de ele ter sido praticado dentro da estrutura sindical corporativa de Estado, que minava essa luta de massa, que moderava esse confronto com a ditadura, mas vou deixar isso apenas como um alerta, porque senão a palestra vai se estender muito. Né? E vou seguir em frente, então. Eu passei o dia escrevendo aqui o que eu ia falar e depois terminei exatamente na hora que eu vinha vindo para cá. Aí eu tinha que ter copiado, pelo menos um esqueminha, mas eu não copiei. Como eu não vou ler, então por isso que eu estou demorando um pouco procurando aqui a página. Então, a minha tese qual que é? É essa ideia geral, que a política unifica ou não o que a economia tende a separar. Eu acho isso. Acho isso num plano mais geral até. Eu acho que a classe operária só age como classe sob o impacto de certas conjunturas políticas. Fora disso, ela tende mesmo à fragmentação e à dispersão. É essa a ideia geral que eu estou aplicando aqui. Né? Qual foi a mudança, ou quais foram as mudanças que levaram à abertura de uma nova fase na história desse novo sindicalismo? Né? Eu acho que a mudança aí foi uma mudança de tipo político, que pode ser datada de 89, se quiséssemos ser mais precisos, seriam os anos de 88 e 89. 88 devido à promulgação da nova Constituição e 89 devido à eleição do Fernando Collor de Mello para a presidência da República. Eu acho que foram essas transformações políticas que propiciaram o quê? O que essas transformações políticas propiciaram? Propiciaram que aquelas tendências ao neocorporativismo que estavam agindo de maneira subterrânea
no movimento sindical voltassem à tona, com uma força nova e agora em condições históricas novas. Eu não estou dizendo que é um simples ressurgimento de uma coisa que já estava inscrita em 78, mas é uma tendência que sempre houve, nunca deixou de existir. Ela pode ter permanecido durante um determinado período, de certa forma adormecida ou subordinada a essa estratégia da ação de massa e do confronto, mas ela sempre agiu de alguma maneira. Ela reemerge após 89 com uma nova força e com uma nova configuração, porque agora é uma situação histórica nova, não é? Eu acho que existe até um período de transição, que é o período do governo Sarney, porque em março de 85, com a posse do Sarney, é constituído um governo civil no Brasil, Esse governo suspende o controle rígido, autoritário, quase policialesco, né, que o Estado brasileiro, durante os governos militares, exercia sobre os sindicatos oficiais. O Almir Pazenotto era o ministro da Fazenda e empreendeu uma série de pequenas reformas na legislação sindical, não é? Suprimiu o Estatuto Padrão, suprimiu aquela portaria que regulamentava de modo rígido e faccioso as eleições sindicais, de modo a favorecer o peleguismo, não é? Reconheceu na prática as centrais sindicais que tinham sido criadas, não mais interveio nos sindicatos, depondo as diretorias sindicais que desafiassem a política de desenvolvimento do Estado brasileiro, não é? Então ele liberalizou o controle do Estado sobre os sindicatos. Além disso, houve um processo geral de liberalização no sistema político brasileiro, com a substituição de um governo militar por um governo civil. Ainda era uma situação transitória, você não tinha uma nova Constituição. As Forças Armadas devem se lembrar disso. Ainda tem até hoje, mas na época muito mais, uma presença bastante forte no processo de tomada de decisões no plano do governo. Deve-se lembrar que no processo de elaboração da Constituição, no período 86 e 88, inúmeras vezes os militares vieram a público ou mandaram recados do que se podia e o que não se podia fazer na elaboração da nova Constituição, não é? Então era uma situação transitória. Eu acho que também o movimento sindical viveu nessa época uma situação transitória. Já se detecta nessa época um fortalecimento da ação sindical de tipo corporativo, mas ainda você tem uma ação unificada contra a política do governo. Eu acho que fundamentalmente porque os sucessivos pacotes econômicos do governo Sarney, que foram vários, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Verão, Plano Bresser, né? Foi uma sequência de pacotes, todos eles mantiveram o princípio da política de compressão salarial rígida e controlada nacionalmente. E percebem, isso não dá muito espaço para o desenvolvimento do sindicalismo do tipo corporativo, não é? Da livre negociação direta de setor a setor. Então, eu acho que o que acabou dominando, não tenho muito claro ainda, eu acho mesmo que não, penso que não, nem está muito precisa para mim a caracterização desse período, mas acho que é possível afirmar que o que acabou dominando foi essa estratégia de ação unificada contra a política salarial. E o exemplo mais forte disso são as 4 greves gerais nacionais ocorridas nesse período, porque uma foi de 83, não é? As outras todas foram no período 84. Então, 3 greves gerais nacionais sob o governo Sarney, não é? Então, acho que é possível dizer que ainda permanecia essa tendência à ação unificada. Então, o marco mesmo é a eleição do Fernando Collor. Então, a pergunta é a seguinte: por que a eleição do Fernando Collor e a promulgação da Constituição de 88 provocou uma alteração no tipo de movimento sindical, não é?
A promulgação, a Constituição consagrou a reforma da estrutura sindical iniciada pelo Almir Pazianotto. E essa reforma liberalizou bastante o controle do Estado sobre os sindicatos oficiais. Resumindo, eu diria o seguinte: antes de 88, o controle do Estado sobre os sindicatos era, na verdade, um controle direto do governo sobre os sindicatos, não do Estado, porque o Estado é o aparelho de Estado, legislativo, executivo, judiciário, no seu conjunto. O governo está representado apenas pela presidência da República e pelo corpo de ministros. Naquela época era o governo que controlava diretamente através do Ministério do Trabalho, via portarias ministeriais, né? Depunha uma direção, anulava uma eleição sindical, congelava os fundos financeiros de um sindicato e assim por diante, né? Então era um controle rígido e direto, por via burocrática, administrativa, né? A partir da Constituição de 88, a flexibilização consistiu no seguinte: não há mais um controle do governo, há um controle do Estado, mas que se exerce através do Poder Judiciário. O sindicato ainda tem que ser reconhecido pelo Estado, o Poder Judiciário pode intervir, reconhecendo ou não reconhecendo, congelando ou não congelando fundos. Está cheio de sindicato pelo Brasil afora com os fundos congelados, porque há disputa relativa a quem pertence esse imposto, aquela taxa assistencial, etc. Mas houve uma flexibilização, né? E você pode, por exemplo, criar sindicatos sem autorização prévia, se bem que no processo acaba necessitando de autorização, sem autorização prévia do Estado, né? Então, houve, de um lado, a consolidação dessa liberalização da estrutura sindical, que é algo essencial para que possa haver essa negociação mais flexível, setor a setor. E, de outro lado, a vitória, a eleição do Collor, significou, em primeiro lugar, o seguinte: após 29 anos, 29, não é 60, 29 anos, sem eleição presidencial no Brasil, é eleito pelo voto popular, né? O Sarney tinha sido eleito por via indireta, né? É eleito pelo voto popular um presidente com uma plataforma abertamente reacionária, no sentido de que era uma plataforma neoliberal que pregava, sob o lema geral de redução do Estado, pregava a eliminação dos direitos, dos poucos direitos sociais que os trabalhadores brasileiros possuíam, não é? Então era uma plataforma abertamente reacionária. Este candidato se elegeu através do voto popular. Percebam, uma coisa é você fazer greve contra um governo Sarney, que não foi legitimado pelo voto popular, é nacionalmente desmoralizado, porque estava de presidente por acaso, né? Devido à morte daquele que tinha sido presidente eleito no colégio eleitoral, e desmoralizado na imprensa e na opinião pública. Então, uma coisa é você fazer uma greve geral contra o governo Sarney e contra a sua política salarial. Outra coisa é você fazer uma greve geral contra um presidente que foi eleito com 34, não foram 35, com 34 milhões de votos, não é? Com 34 milhões de votos. Então, isso já coloca uma dificuldade para aquela estratégia anterior do confronto, né? De outro lado, mais ou menos, significa mais ou menos a mesma coisa, mas é um outro aspecto que tem que ser destacado. A Central Única dos Trabalhadores, que congrega esse novo sindicalismo, que é o sindicalismo mais combativo, mais reivindicativo, foi derrotada naquele processo eleitoral. Ela foi derrotada. Estou olhando aqui para a bancada, o pessoal aqui é estudante, né? Em política, uma derrota pesa, né? Pesa no sentido de que tem efeitos ideológicos, efeitos políticos sobre as forças em presença, né? E eles, uma vez derrotados, a CUT tinha que, de alguma maneira, passar para uma estratégia de defensiva. Tinha que pensar um modo defensivo de intervenção na conjuntura, porque a estratégia de greve geral era uma estratégia que ainda vinha daquele espírito de ação ofensiva, herdado da ditadura militar. A ditadura militar era
um conjunto de classes sociais em ação contra a ditadura. E o sindicalismo entra como uma parte disso. A ditadura está em crise, está isolada, é ela que é responsável por aquela política salarial, você vai, dentro desse movimento, você parte para uma ação ofensiva. E isso se manteve ao longo do governo Sarney. Agora você tem que pensar uma estratégia para um período de defensiva. Né? Essa é uma mudança abrupta, muito importante na conjuntura. No plano da política interna, que é o mais importante. Mas no plano da política internacional, houve também um fato novo da maior importância. É que o ano de 89 marca a crise final das economias planificadas do leste europeu e da União Soviética. Né? Essa crise final, que redundou na desagregação de alguns estados, de economias planificadas, e seguramente na desagregação de alguns estados, e numa crise econômica gravíssima em todos esses estados e esses países, ela foi vista, apresentada e vista como uma crise final do socialismo. O que abriu uma crise política e ideológica muito grave na esquerda e particularmente na CUT. Quem acompanhava de perto o movimento sindical naquele período sabe o que significou a vitória do Collor e a crise do leste europeu, em termos de crise de perspectiva política e ideológica para o movimento sindical combativo. Era esse o quadro da conjuntura ideológica, da conjuntura internacional, da conjuntura nacional. Só esse quadro já então exigia e induzia uma estratégia defensiva. Agora, teve dois dados novos que eu acho que precipitaram esse fortalecimento do novo corporativismo, que foram o seguinte: de um lado, o governo Collor estimulou de maneira ativa o sindicalismo corporativo, através não da criação, porque as câmaras setoriais foram criadas no final do governo Sarney, mas através do estímulo àquelas câmaras setoriais. Então é o seguinte, olha, a CUT está numa situação que tem que passar para a defensiva, saiu de uma derrota, está em crise política, tem que passar para a defensiva, e existe uma alternativa que o governo está oferecendo das câmaras setoriais, que é para a prática de um sindicalismo neocorporativo de participação. Vejam bem, numa situação em que a política do Collor era recessiva, o sindicalismo estava debilitado, e tinha surgido no cenário sindical nacional um animal novo, ou um mineral novo, ou um animal novo, que era o Luiz Antônio de Medeiros, uma nova espécie. Ele tinha surgido com o sindicalismo de resultados em 87 e estava criando a força sindical no início dos anos de 90. Então a situação era a seguinte: até então a CUT era absoluta no cenário sindical. Isso conta na definição da estratégia. Ela não tinha concorrente. Aquela CGT que existia era uma coisa risível. Depois eram duas CGTs, era uma coisa risível, não tinha nenhuma representatividade. E nem a mídia e nem a burguesia acreditava que aquilo tivesse futuro. Eles incensavam um pouco, porque era a única coisa que tinha para estimular, mas eles próprios era visível que não acreditavam que aquilo tivesse futuro. Já a articulação da força sindical era diferente, que o Medeiros tinha uma estratégia de ação mais agressiva na base, empresa por empresa, podia crescer, obter alguma base de massa, era uma liderança muito mais articulada, que vinha até da esquerda, pertenceu ao PCB, fez curso na União Soviética, etc. Não é? E a burguesia e a mídia apostaram mais no sindicalismo, que veio redundar na força sindical. Então, quer dizer, era uma situação que surgiu o seguinte cálculo no interior da CUT: se nós não formos para a Câmara Setorial, a força sindical vai. E aqui é necessário dizer o seguinte: só pode ser muito bem explicado isso se a gente tivesse analisado a estrutura sindical corporativa de Estado, que eu fiz economia disso, mas eu devo me referir. Deve explicar o seguinte: existe uma tese de doutorado que foi defendida aqui na Faculdade de Filosofia,
eu estou esquecendo o nome da colega aí que defendeu a tese, ela fez a tese aqui na USP, ela não é professora da USP. O nome da tese é o rouxinol e o pássaro mecânico. Esses nomes meio literários, né? Mas aí o rouxinol e o pássaro mecânico significa o seguinte: o rouxinol é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, pássaro mecânico é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Ela fez uma análise dos acordos coletivos de cada um desses dois sindicatos ao longo de 10 anos. E a conclusão que ela chegou é que o resultado é o mesmo. E, na verdade, o Sindicato do Medeiros até obtém vantagens na comparação frente ao de São Bernardo. Porque, na verdade, São Bernardo sempre conseguia o que o Medeiros já tinha conseguido um ano antes. Em termos de resultados, o sindicalismo da CUT não vinha tendo uma performance muito eficiente, não. Não vinha tendo uma performance muito eficiente. Né? Eu acho que foi nessa conjuntura, então, que a tendência para a ação neocorporativa, ou seja, a ação localizada, com cada setor fechado sobre si mesmo, e fazendo esforço para perder menos na crise, mesmo que isso implique, repito, uma adesão ativa à política de desenvolvimento do Estado, foi nessa conjuntura que essa estratégia ressurgiu com força. Não é? E surgiu agora como um neocorporativismo participativo, coisa que não estava no horizonte até então, porque o governo criou um canal para essa participação. Porque você pode ter um tipo de neocorporativismo no qual o setor dos metalúrgicos, junto com as montadoras, fazem acordos, os metalúrgicos se isolam, ou os professores das universidades estaduais paulistas, pouco importa, se isolam, fazem acordos em separado e se isolam do restante do movimento reivindicativo dos trabalhadores assalariados e ponto. Isso é um tipo de corporativismo. Um outro tipo é aquele no qual formam-se comissões tripartites, empregadores, empregados e governo, e você não só apresenta reivindicações, como defende política econômica para um determinado setor e se compromete com a defesa daquela política. Por isso que eu digo agora um neocorporativismo participativo. É o sindicalismo de participação. Ou, como se diz hoje na CUT, o sindicalismo propositivo, né, que propõe políticas, política industrial, política agrícola, etc. Né? Então, eu encerrei aqui, eu considero que houve, portanto, essa grande transformação no novo sindicalismo brasileiro. Eu estou ignorando aqui, percebam, hein? Eu estou ignorando aqui, o Brasil tem 20 mil sindicatos de trabalhadores. É o campeão mundial em número de sindicatos. Existe mesmo uma indústria de criação de sindicatos no Brasil atual, porque o Brasil, fazer sindicato é a maior moleza, porque tem imposto sindical, taxa assistencial, taxa confederativa, tem 3 taxas sindicais obrigatórias, você não precisa sindicalizar ninguém, você tem o cofre do sindicato garantido e assim sucessivamente. Então tem uma indústria de criação de sindicatos. A Inglaterra tem 600 sindicatos, Estados Unidos 500, o Brasil 20 mil. Né? Então eu estou ignorando aqui os 18.500 sindicatos que estão fora da CUT. Porque esses 18.500 são quase todos burocráticos e organizam muito pouca luta reivindicativa. Estou tratando desse segmento combativo, né, e tentando mostrar que houve essa transformação. Né? E eu encerro apenas com uma observação. Tem um colega aqui da Faculdade de Filosofia, da FEA, o Irã Jacome Rodrigues, que fez uma tese sobre a CUT, e ele se refere, en passant, não é o centro da análise dele, mas ele se refere, en passant, a essa transformação. Ele fala, se passa de um sindicalismo de confronto para um sindicalismo propositivo. Não é? Agora, ele explica essa transformação, essa passagem, com base na ideia de que é o processo natural de institucionalização da CUT. Ele não define bem o que é institucionalização.
Mas nós podemos entender que seja a CUT adquiriu legalidade, saiu de uma situação de ditadura para uma situação de democracia, e a CUT se burocratizou. Então seria uma tendência natural e quase que irreversível do sindicalismo nas sociedades democráticas. É essa a ideia dele. Está claro, pela análise que eu estou fazendo, que eu não concordo com isso. Eu acho que alterando a conjuntura pode-se alterar esse rumo. Por exemplo, suponhamos que o Lula se eleja, é uma hipótese, nada mais do que uma hipótese, dentre muitas outras possíveis, que o Lula se eleja presidente da República. E suponhamos também, é uma hipótese, há outras possibilidades, que o Lula tente implementar uma política de reformas econômicas e sociais e que isso, aí para mim não é uma hipótese, é uma certeza, e que isso encontre uma resistência organizada muito sistemática das classes dominantes no Brasil. Bom, ou seja, cria uma situação de confronto. Numa situação desse tipo, pode ser que esse sindicalismo que está fragmentado por esse novo corporativismo se reunifique. Ou seja, estou dizendo que vai depender da conjuntura. Eu não acho que há nada de natural e de irreversível num processo como esse. Então, para fazer um contraste com a tese do Irã Rodrigues. Um outro contraste que eu faria é com a tese do meu colega da Unicamp, o Ricardo Antunes. O Ricardo, tratando desse processo do que ele chama de caminhada para a direita da CUT, ele se refere muito, enfatiza muito, os vínculos da CUT com a social-democracia europeia. Eu acho que isso tem importância. O movimento operário nunca é estritamente nacional, embora seja fundamentalmente nacional. E a gente está cheio de exemplos na história de como o movimento operário internacional influi no movimento nacionais, no caso no Brasil. Não preciso entrar nesse ponto. Então, o fato da CUT ter laços orgânicos, financeiros, políticos com a social-democracia europeia pesou nisso, porque essa proposta do sindicalismo tripartite, do tripartismo, da participação em organismos tripartites, é da social-democracia europeia. E esse termo neocorporativismo para designar esse fenômeno foi criado pelos cientistas políticos europeus estudando o sindicalismo europeu atual. Isso tem uma influência. Mas eu acho que essa influência não é o fundamental. Ou seja, eu não atribuo a ideologia, a concrase, ideologia das lideranças sindicais, o papel fundamental nessa transformação. Eu acho que elas tiveram um papel, mas eu acho que o papel fundamental é o processo político. O papel fundamental é a relação do sindicalismo com a luta política. Então, são essas ideias que eu queria passar para vocês, tentando apresentar assim, um afresco da evolução do sindicalismo combativo no período pós-64. A ação sindical teve algum tipo de ação sindical entre 64 e 68, mas de 68 até 78 o movimento sindical não existiu enquanto movimento social de massa. Ele inexistiu enquanto movimento sindical de massa. Ressurge em 78. E eu procurei fazer esse quadro meio geral da evolução de 78 para cá. Agora, ouço as perguntas e observações. Obrigado. Muito bom. Então, questões, comentários, etc.
Então, assim, também, menos com a intenção de dar uma resposta pronta, eu vou jogar algumas ideias. Não é meramente retórico isso, não, porque eu estou começando a pensar sobre isso, entendeu? Realmente não é uma resposta pronta, no sentido de que eu acho que... Mas então é o seguinte, eu penso, pelo menos no momento atual, é o seguinte, que isso repercutiu claramente, quer dizer, o nosso movimento também se dividiu nessa história. Quer dizer, a gente se lembra da greve geral do funcionalismo público de 79, da qual nós fomos uma parte nesse processo. Nós nos lembramos depois, podemos nos lembrar em seguida, da greve geral do funcionalismo público em 87, pelo gatilho salarial. Veja que é sempre a política que acaba induzindo a unificação. E o que nós temos da autonomia para cá é um fechamento do movimento das estaduais paulistas sobre si próprio. Acho isso. Agora, eu acho que as estaduais paulistas, então vou qualificar um pouco esse neocorporativismo nas estaduais paulistas. Eu acho que tem um corporativismo de tipo profissional de classe média, o fato de nós termos sindicatos separados, professor e funcionário, né, que eu acho que está muito ligado à ideologia meritocrática da classe média. Né? A ideologia meritocrática significando a representação que o trabalhador de classe média faz do mundo, segundo a qual a sociedade é constituída de camadas superpostas, nas quais cada um ocupa um lugar de acordo com o seu dom e seu mérito próprio. Né? Daí a ideologia da meritocracia. É uma ideologia porque é uma representação falseada, e é uma ideologia porque serve para a defesa de interesses particulares. Né? Ao dizer isso, você diz automaticamente que certas categorias devem receber mais do que outras. Né? Então, essa ideologia meritocrática faz surgir um sindicalismo que é um corporativismo particular, que é um corporativismo profissional. Isso não existe no ABC. Não tem o sindicato dos torneiros mecânicos, o sindicato dos... Porque o operário também tem profissão. O operário não é tudo operário. Né? Porque geralmente a classe média pensa que os trabalhadores manuais é tudo uma coisa só. Né? É aqui que tem, não é isso? Não é. O operário tem profissão. Mas lá não tem o sindicato dos fresadores, sindicato dos... Não tem isso, é um sindicato único. Então lá o corporativismo não é propriamente profissional, é o corporativismo da empresa, da situação de mercado. Quer dizer, você tem condição de organizar e lutar por mais, você faz. O corporativismo profissional é muito ligado à ideologia meritocrática, quer dizer, se organiza à parte e tenta manter essa hierarquia salarial. Né? Então há esse corporativismo específico e há também um tipo de corporativismo jamais parecido com o dos operários, que é esse negócio, todos os funcionários, professores ou funcionários administrativos das estaduais se fecham num movimento reivindicativo, tentando repartir o melhor possível os 10%. E, se possível, os 9%, se possível, chegando a 11%. Agora, qual que é o problema? O problema é que enquanto a gente faz isso aqui, lá em São Bernardo eles estão fazendo o contrário, ou vice-versa. Ou vice-versa. Porque enquanto aqui a gente quer levar para 11, lá eles estão, para salvar a situação deles, pedindo isenção fiscal, que decai, diminui a arrecadação. Não é isso? Então, é por isso que eu acho que esse corporativismo é estreito, quer dizer, ele acaba, de algum modo, fazendo com que os setores com maior capacidade de pressão percam menos, mas numa situação geral de miséria que não resolve o problema das grandes massas trabalhadoras. E não resolve o problema de fundo nem daqueles que têm maior capacidade de pressão. Eu acho, então, que o nosso sindicalismo está inserido nessa nova prática neocorporativa, assim. Você acha que não? Ou...
É por isso que eu discordo das análises que atribuem essa nova estratégia corporativa fundamentalmente à orientação ideológica das lideranças. Eu discordo. Eu não acho isso, quer dizer, eu acho que há uma tendência neocorporativa na base mesmo. Eu concordo com você. E existe nos metalúrgicos de São Bernardo, quer dizer, eles têm consciência. Não, eu estou falando, pegando muitos metalúrgicos de São Bernardo, porque é o caso paradigmático, mas eu fiz pesquisa nos químicos, nos plásticos, por um outro motivo, e não fazia parte das minhas preocupações na época, mas eu fiquei muito impressionado, e guardei material sobre isso, sobre a atitude corporativa dos operários das grandes empresas do setor químico e plástico. Eles sabem que a empresa pode pagar mais e querem uma negociação em separado. E eles recebem na empresa deles 4, 5 vezes mais o piso salarial da categoria. Então, eles não engrossam a luta da categoria. Eles não ganham nada com aqueles grandes acordos que o sindicato assina. Eu me lembro que lá na Dona Hermílio, lá na Zona Leste, a grande empresa química da Dona Hermílio na Zona Leste, a Nitroquímica, coisas como, por exemplo, no setor de carnes e derivados, ali a Bourdon, a Swift, Armor, no setor de perfumaria, a Avon, a Gessilever. Então, sempre você pegar essas grandes empresas de cada setor, o piso salarial deles é 4, 5 vezes o piso salarial que o sindicato acorda na convenção coletiva. Aquilo lá do sindicato da categoria não significa nada para eles. Se fosse aplicar o acordo para eles, eles sairiam perdendo. E eles têm consciência disso e procuram uma ação na empresa e uma negociação em separado. Vocês fizeram aonde? Pagaram? Primeiro que isso é importante. A força de se referir sempre ao caso paradigmático se acaba distorcendo, né? Porque tem acordo do setor de máquinas, tem acordo de vários setoriais, de várias câmaras. Isso. Agora, e tem um outro aspecto a ser considerado, que é o seguinte, é que eu acho que o que importa não é o volume de imposto arrecadado, mas é o índice de imposto pago. Porque era justamente o que o Delfim Neto dizia, quer dizer, foram eles que introduziram essa política de isenção fiscal, que sempre foi um elemento de política econômica fundamental da hegemonia do grande capital monopolista no Brasil. Assim que o grande capital monopolista nacional e imperialista adquiriu hegemonia no sentido de controle da política de desenvolvimento do Estado, a isenção fiscal, as zonas de incentivos fiscais, os setores, seja para exportação, seja zona franca, várias formas de incentivo e redução, isenção fiscal. O que eles diziam na época era justamente isso, que o que adianta cobrar muito imposto se isso reduz o crescimento e o volume arrecadado diminui. Esse raciocínio é todinho errado. Agora, nessa luta recente, eles diziam, a Anfavea vinha a público e dizia, se a cota de ICMS passar de novo de 12 para voltar a 18, o preço do automóvel vai ter que subir não sei quantos por cento. Subindo X%, a venda cairá Y%. Mas por que ninguém se perguntava o seguinte, mas por que aumentando a cota de imposto tem que subir o preço? Quem foi que falou isso? Né? O Brasil é um dos países que menos cobra imposto do mundo. O imposto brasileiro sobre o PIB está na faixa de 20%. Na Suécia, 68%.
Ao contrário do que diz a Rede Globo, Estadão, etc., o Brasil cobra muito pouco imposto. Todo imposto que cobra é na classe média, quase todo, mas cobra muito pouco. Então, para alguém da classe média ou das pequenas empresas, poderá parecer uma enormidade. Mas, na verdade, é pouco. É pouco, eles cobram muito pouco. Então, justamente o que se trata de fazer é que cresça dentro de um novo padrão. Padrão esse que implica em gravar de modo pesado o grande capital através da tributação, sem o que não há crescimento com distribuição de renda. Né? Então, na verdade, o que você vê aí é um discurso sindical que retoma as teses da política econômica do regime militar. Quer dizer, não estou falando isso com a intenção de ofender, não é isso, mas eu acho que é isso que está acontecendo. Agora, vejam bem, a ironia é que isso é uma vitória da luta sindical. Você pode apresentar dessa forma, porque justamente os sindicalistas que estão participando do acordo dizem: mas como é que é isso? Nós tivemos que lutar muito para levar esse pessoal para a mesa de negociação. E é verdade. A Anfavea não queria participar da mesa de negociação. Agora, quais eram os dois elementos que ela considerou, que eram elementos novos na conjuntura se ela comparasse com 10 anos atrás? Primeiro elemento, um movimento sindical já muito forte, estável e que já estava razoavelmente organizado. Quer dizer, era utopia tentar continuar ignorando o movimento sindical e a força dele. Segundo, crise econômica, situação em que você tem que distribuir prejuízo, não mais distribuir lucro, e que você está concorrendo com outros grupos oligopolistas pelos favores do Estado, pela política de preços, etc. Bom, numa situação desse tipo, que você não pode mais liquidar com o sindicalismo, e a concorrência intercapitalista se acirrou, bom, é realista você agora falar: vamos passar uma aliança com o sindicato, ele vai entrar conosco nessa luta para defender o nosso setor. Eu acho que foi esse o cálculo político que eles fizeram. Né? Então, de fato, você pode pensar como uma vitória, porque não foi que a Anfavea foi lá e colocou os sindicatos metalúrgicos e assim sucessivamente na parede, vocês vão ter que... Não é isso. Mas o fato de ter sido não propriamente uma imposição, mas o resultado de uma pressão, não significa, por causa disso, que seja uma prática que interesse aos trabalhadores. Né? Mais algumas questões do público? Enquanto o pessoal pensa, eu gostaria de colocar uma experiência que nós tivemos aqui no ano passado, Armando. Nós tivemos um debate de alguns professores do departamento com historiadores do INCA, né? O pessoal do INCA que anda mexendo com a questão da história do movimento sindical do INCA, do Cajamar. Do Cajamar. E apareceram alguns dos temas que você trouxe, né? Um dos quais é o tema do sindicalismo propositivo, etc, etc, etc. E na ocasião eu levantei para o pessoal a necessidade de nós pensarmos, como historiadores, propositivo para quem, né? Porque, em primeiro lugar, dá a impressão que o sindicalismo anterior não era propositivo, de nada. Em segundo lugar, não se identifica o que está propondo para quem. Fica uma situação um pouco ambígua em relação a destinatário dessas proposições no Estado ou nos sindicatos patronais. Né? Um espaço muito forte. Uma outra questão que eu gostaria de lembrar, em relação aos temas que você levantou, que são temas muito interessantes, diz respeito à conjuntura de 89, a crise do leste europeu e da União Soviética, né? Que realmente é uma questão muito importante, não só para a CUT e para vários setores de esquerda no Brasil. Eu penso a esse respeito como essa crise revela uma fragilidade da crítica ao socialismo existente, apesar de, em vários setores de esquerda no Brasil, dar-se a impressão de que estava fazendo essa crítica, que se evitava uma definição rígida de socialismo. No PT isso era muito frequente, né? Evitava-se uma definição de socialismo, etc. No momento em que aquilo ocorre, e a CUT e outros setores de esquerda no Brasil manifestam uma certa desorientação, tem-se a impressão de que tratava-se de uma crítica muito maneira ainda, né? Uma dificuldade muito grande em perceber limites da experiência do chamado socialismo existente. Então, eu gostaria de ouvir você um pouco a esse respeito, porque o que você falou já me pareceu bem legal. Então, essa sua observação, primeiro, eu acho muito importante, porque
na análise sociológica, a gente deve procurar sempre as palavras mais adequadas, né? A clareza das ideias está muito ligada às palavras. No caso de um movimento sindical, como é o movimento, que é um movimento político, um tema sensível politicamente, em torno do qual se trava uma luta ideológica muito intensa, né? Você tem que tomar cuidado com as palavras que você usa. Eu não acho apropriado esse termo propositivo. Tanto é que eu nem usei no final, que eu falei de chamado propositivo, por causa disso que você falou. Eu acho que você tem toda a razão. Porque o outro sindicalismo não era um sindicalismo meramente defensivo e de resistência, como eles dizem. Porque o outro sindicalismo tinha várias proposições. Não pagamento da dívida externa, reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Tinha muitas proposições de política agrária, de política internacional, porque não pagamento da dívida externa é política econômica e política internacional. Tinha muitas proposições, sim. É que aí é o que você disse, acho que você equacionou de uma forma esclarecedora. Propõe ok para quem? Porque o que acontece é que essas proposições não cabem no quadro atual do Estado brasileiro. Você tem que passar por uma transformação política do Estado para poder implementá-las. E o que eles fazem agora são proposições que cabem no quadro atual do Estado brasileiro. Cabe, por exemplo, sob o governo Collor. Porque os primeiros acordos das câmaras setoriais foram assinados sob o governo Collor. Então eles querem fazer proposições que possam ser assimiladas por uma política de desenvolvimento do tipo dessa que está aí. É essa a diferença fundamental. Então se trata exatamente disso, o que se propõe e para quem. Né? Eu não acho que um fosse sindicalismo meramente defensivo e o outro propositivo. Eu não acho que seja. Acho que um era de confronto e o outro dizer de uma maneira genérica e não muito precisa. Um era de confronto com o poder, o outro é de participação no poder tal qual ele se encontra. Agora, no caso da União Soviética, que é um tema muito complexo, eu não tenho só uma opinião. É um daqueles temas sobre os quais você tem que ter uma posição, mesmo que seja provisória, para poder pensar a sociedade, fazer pesquisa e assumir posições políticas, né? Mas não que, evidentemente, que seja uma posição com base em pesquisa própria, etc. Então, é o seguinte, eu não acho que aqueles países fossem socialistas. Eu sigo a análise do Charles Bettelheim, segundo a qual aqueles países eram países de capitalismo de Estado. Né? Eram economias estatizadas, eu falei economias estatizadas e economias estatais planificadas, né? Onde havia estatização e planificação, portanto o mercado não funcionava como a gente conhece aqui nas sociedades capitalistas tradicionais, mas não eram sociedades socialistas porque os trabalhadores não, por uma razão muito simples, os trabalhadores não tinham o controle dos meios de produção. Tá? E essa foi toda uma etapa do movimento operário e democrático internacional. Eu acho que não por acaso essas economias surgiram na periferia do sistema capitalista, quer dizer, porque inclusive desempenharam um papel progressista até um certo ponto, liquidando estados monárquicos feudais que existiam na União Soviética, na Hungria, em vários países, né? Então, esse tipo de projeto pôde até cumprir uma função progressista na medida em que ocorreu no terceiro mundo. Acho que foi uma espécie de transição para um novo tipo de capitalismo no terceiro mundo em países que sequer eram capitalistas ainda. Né? Daí, então, elas poderem ter angariado a simpatia do movimento democrático, do movimento socialista em escala internacional. Mas não acho que tenham sido economias socialistas. E a partir de uma certa fase eles entraram numa crise evidente. Não é? Entraram numa crise evidente e aconteceu o que aconteceu. Numa conjuntura de grande ofensiva da ideologia neoliberal, isso foi visto como o fim do movimento socialista, o fim do socialismo, e foi isso que pesou no tema nosso aqui. Quer dizer, foi isso que pesou no movimento sindical brasileiro. Né? Inclusive porque a Central Única dos Trabalhadores
tinha relações com aqueles países de leste, né? A Alemanha Oriental tinha programas de formação de quadros sindicais da CUT. Inclusive, em 89, quando foi derrubado o Muro de Berlim, tinha militantes da CUT fazendo curso na Alemanha Oriental. Então, isso repercutiu de maneira bastante pesada no sindicalismo da CUT. Então, quando você fala sobre aquelas sociedades com capitalismo de Estado, considero uma visão muito interessante de discussão. Agora, a minha preocupação é que, para a maior parte da esquerda, para a maior parte do sindicalismo de esquerda, elas eram tratadas como socialistas. Então, eram vistas como tais. E a gente sabe Cuba que hoje, né? Então, na forma como as coisas se passam, conta, na forma como se dá o movimento social e a luta de classes, conta não apenas o fato, principalmente se tratando de um fato que se dá fora das nossas fronteiras, conta não só o fato, mas a versão que se tem sobre ele, né? E isso de fato foi um problema. Isso foi um problema. Bom, eu nem toquei nisso, né? Eu nem toquei pelo seguinte, porque eu acho que no plano da fábrica e dos escritórios, né, dos locais de trabalho, essas transformações que estão ocorrendo, elas reforçam essa tendência. Elas reforçam, em primeiro lugar, por dificultar a ação coletiva organizada dos trabalhadores, né? Terceirização, subcontratação, desemprego. Isso daí, acho que não é preciso dizer porque que isso dificulta a organização e a ação sindical. E, em segundo lugar, porque empresa a empresa, as direções estão procurando algum tipo de envolvimento do trabalhador com a produção, devido, variando de região para região, país para país, mas devido basicamente a dois fatores. De um lado, a resistência passiva da classe operária ao Fordismo. Isso foi muito importante, geralmente é esquecido. E, de outro lado, devido ao acirramento da concorrência intercapitalista nessa situação de crise. Eu não toquei nisso, não estou... realmente não estou pesquisando o impacto disso nesse processo de transição que houve no Brasil. Vou ter que considerar isso, mas eu, francamente, a essa altura, não saberia dizer como é que se articulam. Se articulam o quê? O processo político que eu estou privilegiando com essa modificação nas relações de trabalho. Como é que esses dois planos se articulam para, se é que se articulam, para a mudança da estratégia sindical do novo sindicalismo? Eu acho que a impressão inicial é que as mudanças no plano dos locais de trabalho concorreu para isso, né? Mas é uma impressão inicial. Eu tenho essa impressão também. Eu tenho essa impressão.
Não, sabe por que eu estou falando que é uma impressão inicial? Porque, por exemplo, eu acabei de falar impropriamente que o desemprego reduz a capacidade de pressão no movimento sindical. Em termos genéricos, isso é verdadeiro. Mas, por exemplo, o desemprego massivo que ocorreu na Alemanha na década de 20 resultou num avanço do movimento operário socialista na Alemanha. Né? O desemprego atual não está resultando nisso. Bom, o que era a década de 20? A década de 20 era uma situação política na qual a Europa está saindo de uma revolução em 1917, na Rússia, uma revolução czarista, né? Uma revolução na Alemanha em 1919, uma revolução na Hungria, não é isso? E o movimento socialista internacional está se organizando na Terceira Internacional. O operariado europeu nunca esteve tão organizado, no caso em duas internacionais, a segunda e a terceira, e a segunda e meia, inclusive, né? Até isso tinha. E o liberalismo está em declínio em escala internacional. Em escala internacional. É a crise e o declínio do liberalismo. Nessa conjuntura política, o desemprego fortaleceu. O Partido Comunista Alemão cresceu todinho em cima dos desempregados. Né? Então, eu estou radicalizando um pouco naquela ideia de que a política deve ser colocada no posto de comando. É isso. Essa que é a minha tentação nessa pesquisa. Mas a impressão inicial é que, em muitos aspectos, reforça, mas ainda eu queria pensar mais um pouco sobre isso. Mais algumas questões? Bom, então nós gostaríamos de agradecer muito ao professor Armando Boito pela contribuição excelente que ele nos trouxe, né? E convidar os presentes a participarem das atividades amanhã, que consistirão na apresentação do filme Deus, o Diabo na Terra do Sol, seguida de debate. Muito obrigado a todos e até a próxima.